movam, ainda que as colinas chuvam, o teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá, ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Glória a Deus. Vem com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Vem com Ele, a cruz revela o seu amor por mim, e mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Vem com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Vem com Ele, a cruz revela o seu amor por mim, e mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, né? Que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a igreja, os visitantes e todos que estão presentes aqui no nosso meio, né? Louvado seja Deus. Eu quero ler com os irmãos o livro do Marcos, né? O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João Marcos, capítulo de número 8. Glória a Deus. A partir do verso de número 34, para a nossa meditação. Glória a Deus. Marcos, capítulo de número 8, do verso 34 ao verso de número 38, para a nossa meditação. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Eu leio o versículo, eu vou ler. Eu vou fazer a leitura, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois o que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? Amém. Glória a Deus. Somente até aqui. Peço aos irmãos que fechem os olhos e mantenha a Bíblia aberta, que eu vou fazer mais uma oração.
Glória a Deus. Pai, eu te dou graça, Senhor, nesta noite, por estar aqui, Senhor, junto com os meus irmãos, para adorar e bendizer e exaltar, ó Pai, o teu santo nome. Te peço, Pai, mais uma vez, que o Senhor fale conosco, abra nossa mente, o nosso coração, para que possamos, Pai, entendermos e compreendermos, Senhor, a Tua palavra, para, Senhor, Te servir melhor e não pecar contra Ti. Deus, eu como instrumento nas Tuas mãos, necessito de Ti nesta noite, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, porque necessitamos e precisamos ouvir a Tua voz. Somos falhos, Pai, somos fracos, pecador, e a causa, Pai, de não sermos, Senhor, consumido vivo, é por causa, Pai, da Tua infinita bondade e misericórdia, porque todos pecaram, todos foram destituídos da glória do Senhor, mas a Tua palavra diz, Pai, que aquele que confessa, deixa, alcança a misericórdia. Então eu te peço, Pai, nesta noite, ministra para os nossos corações, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Os irmãos podem sentar, louvado seja o Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Amados, o texto a qual eu acabei de ler, é um texto que é conhecido de todos. Acho que a igreja conhece esse texto e até tem esse texto decorado. E nós encontramos essa passagem não só no livro de Marcos, a qual eu acabei de ler, mas também nós encontramos essa passagem no livro de Mateus, a partir do capítulo 16, do verso de número 24 ao 28. E também nós encontramos essa passagem no livro de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 23 ao 27. Tanto Marcos como Mateus, Lucas, eles escreveram o Evangelho, a vida de Jesus aqui, resumidamente, não está tudo que Jesus fez aqui. João diz isso claramente, que muitos milagres e sinais e prodígios e maravilhas e ensinamentos que Jesus ensinou, que Jesus operou, não foram escritos no livro, mas se fosse escrito, não caberia no livro. Então Jesus operou outros sinais, a qual não conhecemos, ensinos a quais foram ministrados também, mas esses foram escritos para que crearmos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Louvado seja Deus. Agora veja o tema desse texto. Cada um deve levar a sua própria cruz. Cada cristão tem a sua cruz. Cada crente tem a sua cruz. Talvez você pode pensar, eu tenho a minha cruz, é o meu marido. Não é essa cruz que eu estou falando. Eu tenho a minha cruz, é a minha esposa. É os problemas. É as dificuldades. É uma cruz diferente, mas não é essa cruz que eu estou falando. E não é essa cruz que Cristo está se referindo. Você vai ver que Jesus, antes de trazer esse sermão, esse ensinamento, ele estava junto com os discípulos. Você vai ver lá em Mateus capítulo 16 e também em Marcos, também capítulo 8. Você vai ver a partir do verso de número 27 e também em Mateus a partir do verso de número 13, fala sobre uma conversa, um diálogo que Jesus está tendo com os apóstolos. Jesus ele pergunta para eles, olha, quem o povo diz que eu sou? Aí uns diz que o Senhor é Elias, outros diz que o Senhor é João Batista,
outros dizem que o Senhor é Jeremias, e alguns dizem que o Senhor é um dos profetas. E aí então Jesus volta, pergunta para eles e diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, né? Ali quando Pedro se levanta para falar e para dizer quem Cristo era, a Bíblia diz que o próprio Jesus, ele dá essa narrativa dizendo que não foi Pedro que revelou, mas o Pai que estás no céu, que revelou a Pedro quem Jesus era, porque Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia, cheio de graça, diz: tu és o Filho de Deus, o Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. Então a Bíblia diz que Jesus se alegra com essa afirmação, e aí Jesus, ele diz: olha, Pedro, sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Pedra, que ele está se referindo a ele mesmo, né? Pedra grande, mas ele se refere também à pedra pequena, que é Pedro. Sobre essa pedra edificaria a minha igreja, a pedra grande. Nós só temos a base, o alicerce, a afirmação, a estrutura em Cristo, que é a pedra grande, a estrutura, o alicerce, a coluna da igreja. E sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Porta do inferno, porque o inferno, Satanás, seus demônios, são lutas espirituais que todos os dias nos atormenta, nos afronta, né? E outras lutas também, como perseguição, como martírio, perseguição política, enfim. Nenhuma dessas lutas é contra a igreja, porque Cristo, que é o general dela, Cristo, que é o rei dela, que é o Senhor dela, já garantiu a vitória na cruz por nós. Louvado seja Deus, mas isso não isenta de sermos perseguidos por causa do Evangelho, de sermos maltratados por causa do Evangelho, de sermos rejeitados por causa do Evangelho, de sermos zombados por causa do Evangelho. Isso não isenta. Mesmo que isso aconteça, crente, mesmo que você perca a sua vida, crente, por amor a Cristo, você já garantiu a vitória na cruz com Cristo. Louvado seja Deus. Então, João Marcos, ele que dá essa narração, João Marcos foi, segundo alguns historiadores, talvez um dos discípulos de Pedro, foi um dos primeiros discípulos de Pedro. Ele não foi só auxiliador ou cooperador de Pedro, mas também cooperador de Paulo, e também cooperador de Barnabé, né? Bom, talvez alguns historiadores dizem que talvez Marcos escreveu este evangelho perto do apóstolo Pedro, como seu pai na fé, como seu líder, né? João Marcos. Mas vamos lá. O livro foi escrito entre 55 a 65 depois de Cristo, né? Dentre esses 4 evangelhos, Marcos é o relato mais conciso, ou seja, mais preciso, mais curto, mas também é preciso, mais conciso, né? Do princípio do evangelho de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. João Marcos ele foi, segundo os historiadores, né, testemunho unânime da igreja, porque você não encontra o livro dizendo que foi o próprio João Marcos que escreveu, mas segundo os papais, né, os apóstolos, os historiadores, os estudiosos, acreditam que foi o João Marcos que escreveu esse livro, e também possa ser que esse livro foi o primeiro livro a ser escrito dos evangelhos, tá bom? João Marcos, ele foi criado em Jerusalém, e pertenceu à primeira geração de cristão. Olha o que diz
O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 12. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Quem é este homem? Pedro. Pedro estava preso e a igreja fazia constante oração pela vida do apóstolo Pedro. Então, João Marcos é relatado aqui. Então, João Marcos, ele teve a oportunidade ímpar de trabalhar com os apóstolos, como eu disse, Paulo e também Pedro e Barnabé. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfília, mas João, apartando-se dele, voltou para Jerusalém. João Marcos. Olha o que diz Colossenses capítulo 4, verso 10. Aristarco, que está preso comigo, vos sauda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o também, né? Dando referência a João Marcos. E também Barnabé. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 39, que diz: e tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça de Deus. Eles se apartaram ali, tiveram uma pequena discussão, mas ambos foram fundamentais, porque tanto Paulo e Silas foram para o outro lado pregar o evangelho, João Marcos e Barnabé também, e a igreja ela também crescia, né? Ela crescia, irmãos se convertia, e o nome do Senhor é glorificado. E Pedro, né? Como eu disse, o apóstolo Pedro, você vai encontrar essa referência também, 1 Pedro capítulo 5, a partir do verso 13 ao 14, que diz: a vossa colheita em Babilônia vos sauda, e meu filho Marcos, saudai-vos uns aos outros com óculos de amor. Paz seja com todos vós que está em Cristo Jesus. Amém? Então, segundo parece que João Marcos obteve conteúdo do seu evangelho através da associação com Pedro, né? Ele andou com Pedro, foi ministrado pelo apóstolo Pedro, foi ensinado pelo apóstolo Pedro. Ele escreveu esse livro em Roma e destinou a carta aos crentes de Roma. Ele estava em Roma quando ele escreveu esse livro. E isso é o resumo ali desse homem de Deus, Marcos, a qual ele não foi discípulo de Cristo no sentido de quê? De ter andado com Cristo, mas ele foi discípulo também de Paulo, né? Ele caminhou com Paulo, caminhou com Barnabé e também caminhou com o apóstolo Pedro, ok? Agora vamos entrar no tema da mensagem. Agora veja Jesus, depois que ele fez essa confissão, depois que Jesus conversou com os discípulos, dialogou com os discípulos, aí o que Jesus faz? Ele chama a multidão com seus discípulos e diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. O que é negar a si mesmo? Negar algo que você não gosta é fácil, mas negar algo que está relacionado à sua natureza que é difícil. O que Jesus está querendo dizer aqui é que você tem que negar aquilo que a sua natureza deseja, aquilo que a sua natureza quer. Por quê, pastor? Porque a sua natureza, ela é pecaminosa.
pecaminosa. Nós somos cristãos, mas nós temos luta constante, diariamente. Por mais que nós somos convertidos, nós reconhecemos Cristo como o único, suficiente Salvador, nós descemos as águas, ainda assim pertencemos a um corpo corrompido, a uma natureza corrompida, a um corpo mortal. Então o que Jesus está se referindo aqui? Ele está dizendo que se você quer seguir a Cristo, você vai precisar negar aquilo que a sua natureza deseja. O que a sua natureza deseja? Nós devemos ter essa ciência que a nossa natureza deseja as coisas contrárias à palavra de Deus. A sua natureza, ela deseja coisas ao contrário. Ela deseja pecar. Ela deseja cometer latrocidade, perversidade. Ela deseja beber o cálice da imoralidade, e aí vai. Então o que Jesus está querendo dizer é isso. Quem quer vir após mim, quem quer ser meus seguidores, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, negue-se as suas vontades, negue-se os seus desejos para viver as minhas vontades. É isso que Cristo está ensinando os discípulos. Porque o verso 35 diz assim: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Ué, como assim perdê-la-á? Qualquer, veja bem, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Não, pastor. Então eu vou me esconder debaixo de um lugar onde ninguém vai me achar. Aí os exércitos vão vir para guerrear contra o nosso país e ninguém vai me achar e eu serei salvo. Mas não é disso que Jesus está falando. O que Jesus está se referindo é, olha o texto: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Perdê-la-á no quê? Quando ele está dizendo, como que eu salvo a minha vida neste mundo caído? Se associando, se aliando com os inimigos de Deus, que eu não vou ficar aqui pontuando. Tudo que é contrário à palavra de Deus, seja lugares, leis, amizade e etc. Tudo que é o contrário à palavra de Deus, se você quer preservar a sua vida para não ser rejeitado, para não perder privilégios, se associe com o mundo, se alinhe com o mundo, tenha amizade com o mundo. Aí você vai ter privilégio, você não vai ser morto, você será bem reconhecido, será visto, será popular. Porém, Cristo está dizendo, se você quer, olha só, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. O perder aqui é o quê? Você vai perder a sua vida. Você vai viver uma vida eterna. Um sofrimento eterno no lago de fogo e de enxofre. Olha o que diz: mas qualquer que perder, aí a outra parte, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, e do evangelho, 2. Por amor de mim e do evangelho, esse salvará. Esse será salvo. Por quê? Aí já é um contraponto, já é um contraste. Porque quando você perde a sua vida por amor de Cristo, você está dizendo assim: eu não me associo a este mundo, eu não tenho nenhum compromisso com este mundo, eu não tenho nenhum compromisso seja com quem for que é contrário à palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo e ao próprio Senhor. Aí sim, você vai ser salvo, você vai ganhar a sua vida, você vai ganhar a morada eterna, você vai viver com Deus, você vai morar com Deus, mas você precisa perder a sua vida, perder privilégios aqui nessa terra. Louvado seja Deus. Ok? Vamos lá. A cruz de Cristo é símbolo de sofrimento, vergonha,
zombaria, rejeição e renúncia pessoal. Vocês se lembram que uma vez a Bíblia diz que a João e Tiago, a Bíblia diz que a mãe de João e Tiago foi até Jesus e falou assim: Jesus, deixa que os meus filhos sente um à sua direita, Luana, e o outro, Henrique, à sua esquerda. Aí Jesus olha não para a mãe de João, nem de João, aqui o João não é o João Marcos, João aqui é o João discípulo mesmo, e para Tiago, seu irmão. Aí ele olha para os discípulos e diz: porventura, vocês vão beber o cálice que eu vou beber? Aí eles disseram, com muita propriedade: sim, nós vamos beber o cálice que você vai beber. Então, Jesus entendeu que ele sabia o que ele estava dizendo, porque Jesus, depois que eles terminam de falar, Jesus diz assim: de fato, vocês vão beber o cálice que eu vou beber. Que cálice é esse que Jesus está se referindo? É o cálice da cruz. Eles também beberam o cálice. Jesus não foi pendurado numa cruz? Pedro também foi pendurado numa cruz. E um dos apóstolos também foi pendurado numa cruz. Paulo não foi decapitado. Tiago também não foi decapitado. Outros foram colocados na arena. Outros foram comidos pelo leão. Isso é o cálice do sofrimento. É disso que Jesus está se referindo. De fato, vocês vão beber. Nós, como cristãos, a partir do momento que nós confessamos a Cristo como o único suficiente Salvador, não é só confessar a Cristo. Você está dizendo assim: Cristo, eu deposito, eu entrego toda a minha vida a Ti. Não vivo mais as minhas vontades, mas eu vivo as Tuas vontades. Então, amado irmão, prazer em te dizer: cálice de sofrimento, rejeição, desprezo, injúria, insulto, perseguição por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, a cruz de Cristo é um símbolo de sofrimento, a qual eu não quero, nem você quer, mas vamos passar. Sofrimento, vergonha, zombaria, rejeição e renúncia pessoal. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 2, verso 21. Porque para isto sois chamados. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos os exemplos para que sigais as suas pisadas. Aí os cristãos modernos, eles querem assim: não, eu sigo a Cristo. Eu vou falar como Ele, eu vou andar como Ele, eu vou pregar como Ele, eu vou cantar como Ele, porque Cristo cantava também. Se você pegar o livro de Mateus, capítulo de número 26, depois que Ele faz a ceia, revela o traidor, a Bíblia diz que eles cantavam um hino de adoração a Deus. Então, o crente moderno diz: não, eu sigo a Cristo, eu defendo a bandeira de Cristo, eu vou até o fim com Cristo. Mas não vai, se não tiver com a sua vida compromissada com o Evangelho. Se não entender o Evangelho, na primeira perseguição: não é para mim, não dá, é muito pesado. Eu não sabia que era dessa forma, eu nem sabia que os crentes morriam na arena, eu nem sabia que eles foram queimados como lâmpada acesa, ainda na casa de um imperador. Não, isso eu não sabia. O que eu sabia é que Jesus curava, então eu quero curar como Jesus. Eu sabia que Jesus ressuscitava mortos, então eu quero ressuscitar mortos como Jesus. Eu sabia que ele falava palavras assim, impactantes, e eu quero ser conhecido como um homem que prega e deixa as pessoas entusiasmadas, que deixa as pessoas impactadas e fica: mas essa parte eu não quero. Não. Seguir a Cristo é isso aqui. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Pedro disse: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós. Cristo, sendo Deus, sendo o Filho de Deus, sendo o Criador do mundo, da humanidade, estava desde o começo, desde o princípio, foi perseguido, foi maltratado, foi rejeitado, foi cuspido. Então, se você quer seguir a Cristo, você vai ter que aguentar as pancadas também. Louvado seja Deus. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 4, verso 13 ao verso 14.
Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vós regozijeis e alegreis. O texto está dizendo assim: meus amados irmãos, se alegre por participar, por ser participante do sofrimento. A Bíblia diz que quando os discípulos foram presos, foram chicoteados, eles se alegraram. Mas você sabe por que eles se alegraram? Porque eles se lembraram da palavra do mestre. Você já viu alguém apanhar e ficar feliz? Quando minha mãe me batia, eu não ficava muito feliz, não. Eu ficava bravo. E quando você apanhava inocentemente, sem você ter feito nada, aí você tinha que apanhar para deixar o exemplo para o outro irmão. Mas os discípulos se alegraram das palavras de Jesus, João. Sabe por quê? Sabe qual foi? É por isso que é importante você saber o Evangelho. Porque quando isso acontecer, você já vai ter a base. Opa, Jesus me alertou sobre isso. Jesus disse que essas aflições aconteceriam. E aí você vai ficar mais preparado. E vai ficar mais fortalecido por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Eles se lembraram do que? De Mateus capítulo de número 5, do primeiro ensinamento que Jesus trouxe à multidão e aos discípulos. Olha o que Jesus disse, parte, verso de número 10 ao 12. Bem-aventurado, mais do que feliz sois vós, quando vos injuriarem, insultarem e disserem todo mal contra vós, por minha causa. Jesus está dizendo, vocês são mais do que felizes se vocês forem insultados por causa de mim, preso por causa de mim, perseguido por causa de mim, maltratado por causa de mim. Oh, glória seja dada ao Senhor. Rejeitado por causa de mim. Talvez você se sinta assim, humilhado, leproso, desprezado, vazio. Você se sinta dessa forma, mas lá no céu, Jesus está olhando para você e está dizendo, mais do que feliz. Bem-aventurada, minha irmã. Bem-aventurado, irmão. Bem-aventurado, jovem. Sois vocês quando sofre por causa de mim. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, exultai-vos, porque grande é o vosso galardão que estáis no céu, porque foi assim que perseguiram os profetas que diante de vós passaram. Olha o verso de número 14 de 1 Pedro capítulo 4. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, sois mortos, sois perseguidos, sois desprezados, sois rejeitados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles sim, blasfemado, mas quanto a vós, glorificado. Oh, glória seja dado ao Senhor. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Agora veja, Mateus capítulo 10, verso 38 diz, e quem não tomar a sua cruz e não seguir após mim, não é digno de mim. Não é digno de mim. Louvado seja Deus. Lá em Hebreus capítulo 11, eu vou até abrir aqui devagar. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 36, dá uma olhada nesse texto. Hebreus capítulo 11, a partir do verso de número 36 ao verso de número 38. Agora veja, a partir do verso 36. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos
e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Observa bem essa palavra, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. O que esse texto, o que esse livro, o que essa parte do livro de Hebreus está nos dizendo? Aqui conta a história dos heróis da fé, dos homens que defenderam a fé, os homens que fizeram obras maravilhosas pela fé. Então, nesse final aqui, o texto diz claro que esses homens sofreram escárnio, experimentaram açoites, cadeias, prisões, foram apedrejados, foram cerrados ao meio. Olha só, Sandra, foram tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Quando está dizendo assim, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, falam de necessidades que eles passavam, mas não se importavam de passar fome, sede, de não ter lugar para dormir, de não ter roupa para vestir por amor ao evangelho. Eles passaram tudo isso, se esconderam em covas, em cavernas, ou seja, mas a Bíblia diz que dos quais o mundo não era digno. Aqui o texto diz, o mundo não era digno. Mateus capítulo 10, verso 18 diz, quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Nesse texto, aqueles que não sofrem tudo que eu li no livro de Hebreus, não é digno dele, mas aqueles que sofreram no livro, que está escrito no livro de Hebreus, diz assim, dos quais o mundo não era digno. O que você está querendo dizer, pastor? Quando você sofre tudo isso, o mundo não é digno de você, porque o sangue de Jesus corre nas suas veias, e você será levado para morar com Deus no céu. Então o mundo não é digno de ter você. Você não descerá a morte do lago de fogo, de enxofre. Pelo contrário, você viverá para Deus. As pessoas falam assim, morreu mais um crente, então não é muita coisa não, mas para Cristo é um grande homem de Deus, é um grande soldado, é um grande guerreiro, defendeu a fé, guardou a fé, combateu o bom combate e acabou a carreira, e agora está diante do Pai que estás no céu. Então o mundo não é digno desses homens. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, nós precisamos seguir a Cristo, porque quando nós tomamos a nossa cruz e segue após Ele, nós somos discípulo dele. E se a gente não faz isso, a gente não é digno dele. Quando o crente toma a sua cruz e segue a Cristo, ele nega a si mesmo. Ele precisa negar a si mesmo. Quem pode dizer aqui nesta noite, pastor, eu tenho 100% que eu vivo exclusivamente para Cristo e eu só estou esperando a trombeta tocar? Ninguém. Todo dia nós precisamos matar a nossa carne. Todo dia nós precisamos, irmã Jane, matar o nosso eu. Todo dia nós precisamos confessar os nossos pecados. Todos os dias nós precisamos estar aos pés de Jesus. Todos os dias nós precisamos renunciar a nós mesmos. Todos os dias nós precisamos negar a nós mesmos e seguir a Cristo todos os dias. Se você já estivesse pronto, você não estaria aqui. Você já tinha subido para a glória. Glória a Deus. Todos os dias. Olha o que diz o livro de Lucas, capítulo 14, verso de número 25 ao verso de número 27. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe, se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que o texto está querendo dizer? Será que Jesus está querendo que você separe da sua esposa, do seu cônjuge? Será que Jesus está dizendo assim, despreze os seus filhos?
Não é isso que o texto está dizendo. Se de fato, filho, cônjuge, ou família, amigos, ou até você mesmo, se afastar do Evangelho, é isso que o texto está dizendo. Você não é digno dele. Mas se na sua casa a sua esposa é crente junto com você, louvado seja Deus, porque ambos vão subir com Cristo. Se na sua casa os seus filhos é crente com você, é óbvio que eles vão subir também com Cristo. Agora, veja só, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Você precisa estar disposto, estar preparado, que a perseguição não será só do lado de fora. A perseguição muitas das vezes será do lado de dentro, tanto dentro da igreja, como também dentro da família. Você tem que estar preparado. Por mais que eu amo a minha esposa, por mais que eu amo os meus filhos, por mais que eu amo os meus pais, os meus irmãos, mas eu tenho que amar a Deus acima de todos eles. Porque se eu não fizer isso, eu serei covarde. Eu deixarei algumas coisas acontecerem para não aborrecer os meus familiares. Você precisa estar disposto a ser perseguido até pelos seus familiares por fazer a vontade de Deus. Será que nós estamos dispostos? Mas pastor, mas eu sou querido pela minha família, eles me consideram. Se eu agir assim, pastor, eles não vão ser mais os meus amigos, eu não vou ser mais o tio maravilhoso, eu não vou ser mais o cunhado maravilhoso, a minha esposa não vai olhar para minha cara. Não importa, tenta ganhar ela para Cristo, ora a Deus, mas você precisa amar mais a Cristo do que a sua família. É difícil. Porque senão, e qualquer que não levar a sua cruz, não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Como é que eu amo a minha família? Quando eu falo a verdade para ele, com amor. Não quando eu passo o pano. Não quando eu encoberto, ou quando eu omisso. Quando eu sei que eles estão fazendo errado, e eu não alerto. Quando eu sei que eles estão afrontando a Deus, aborrecendo a Deus, e eu não alerto, Luana, eu estou praticamente ajudando eles a ir para o inferno. A gente pensa que demonstrar amor aos nossos amigos, aos nossos familiares, ou às pessoas, é quando a gente encoberta, ou quando a gente passa pano, ou quando a gente esconde. Não, amado irmão, você quer mostrar a maior demonstração de amor? Fale a verdade para ela. Fale a verdade para ele. É isso que você deve fazer. Então você precisa falar a verdade para ela, falar a verdade para ele. Isso é a maior demonstração de amor. Deixa eu fazer uma pergunta para você e responda para você mesmo. Você imagine eu saber, eu estou andando por aí e nós todos vai andar junto, vocês vão vir atrás de mim, só que eu sei que lá na frente está tendo um abismo. E aí, se eu sair e não alertar você, eu amo vocês? Por quê? Porque eu não alertei. Quando eu digo para vocês assim, não, irmãos, não vão por esse caminho, porque ali tem uma armadilha, tem um abismo. O que eu estou fazendo? Eu estou alertando você, porque eu não quero que vocês pereçam, porque eu não quero que vocês padeçam. Isso é a maior demonstração de amor. Nada podemos com a verdade, a não ser com a própria verdade. Louvado seja Deus. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse salvará. Olha o que diz João capítulo 12, verso 25. Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Parte B. Quem neste mundo odeia a sua vida, olha só, quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Por que ele se refere não ao mundo, mas se refere a odiar a sua vida? Por que ele não se refere quem odeia o mundo? Porque não é só o mundo, o problema não é só o mundo, o problema é que a minha natureza ama as coisas que é contrária à palavra de Deus. É isso que o texto está dizendo. Olha o que ele está dizendo. Quem neste mundo
O que é isso? Odeia tudo aquilo que você faz. Quem aqui já pecou hoje? Quando você cometeu o pecado, ou um pecado que às vezes a gente não nega aqueles pecados. Não, tem um pecado que é maior do que esse que eu cometi. Tá, vamos pegar o pecado que mais te ofendeu, um pecado que mais deixou você triste, um pecado que mais ofendeu a Deus. Como que você se sentiu quando você pecou? Eu vou dizer para você, um crente convertido, um crente salvo, quando ele peca, ele comete esses erros, ele sente nojo daquilo que ele fez. Ele odeia aquilo que ele fez. Ele não suporta, ele se martira, ele se bate, ele olha para dentro dele e fala, que nojo de mim, porque eu fiz aquela coisa, eu não deveria ser feito. E eu estou falando relacionado a tudo. Pastor, eu posso cometer um adultério? A Bíblia diz que não, mas eu estou sujeito a cometer um adultério. Eu estou sujeito. Nós somos sujeitos. Por causa da nossa carne, por causa da nossa natureza. Então Jesus está dizendo, quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Tira todas as pessoas deste mundo. Tira nós. Você está achando que é a árvore que faz mal para o mundo? Você está achando que é o animal que faz mal para o mundo? Você está achando que é o sol que faz mal para o mundo? Você está achando que é... Sabe quem é que faz mal para o mundo? Nós mesmos. Pastor, não, eu não sou um matador. Você não mata com arma, você mata com outras coisas. É nós, tira a gente daqui. O mundo será perfeito. Pastor, você está entendendo o que Cristo está querendo dizer? Eu não estou dizendo que você vai conseguir ter uma vida perfeita aqui, não vai pecar, não vai cometer erro. O que eu estou dizendo é que você precisa fazer o máximo que você puder. O máximo, você precisa renunciar a tudo aquilo. Você precisa fazer a sua parte. Mesmo que muitas das vezes você cometa um deslize, um tropeço. Mas quando você comete, você sente raiva daquilo que você fez. Você é um salvo. Mas se você comete essas coisas normalmente, não faz nenhum peso, você não sente nenhum remorso, então você precisa ver a sua salvação aí. Se você já acostumou a cometer esse pecado, a viver assim, você precisa rever isso. Uma coisa, você não estou dizendo que você deve, pastor, já que eu não consigo parar de pecar, então eu posso continuar pecando. Não, você não pode continuar pecando. Você tem que evitar o máximo a não pecar, a não transgredir a lei. Mas se isso acontecer, João recomenda. Ele diz assim, filhinhos, não pequeis. Primeiro, não pequeis. Não pequeis. Mas pode acontecer, se pecares, tem um advogado que é fiel para perdoar os vossos pecados. Você não vai ver nenhum texto recomendando você viver no pecado que Cristo vai te perdoar. Pelo contrário, ele diz, filhinhos, não pequeis. Mas se não conseguir, se você não conseguir vencer esse pecado, confessa, deixa, porque você alcança a misericórdia. Louvado seja Deus. Olha o que diz Gálatas capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Automaticamente você vai fazer o julgamento da sua vida agora. Porque aqui ninguém pode julgar ninguém. Agora aqui, diante do Todo-Poderoso, só temos duas pessoas que estão diante de nós, Deus e a nós mesmos. Então o que você faz com tudo que nós estamos ouvindo aqui? Analisa, coloca na balança, e aí você pega esses textos, pega toda a sua vida, desde quando você converteu a Cristo, e aí faz um autoexame, e veja se de fato você renuncia, você segue a Cristo, você nega as suas vontades para viver a vontade de Deus. Você vai ter que fazer isso. Porque automaticamente não tem como eu enganar a mim mesmo. Você enganar a você mesmo. A nossa consciência sabe se de fato nós estamos na fé. Então qual é a intenção? Se de fato até hoje você reconheceu, nossa pastor, é mesmo, ultimamente eu tenho feito coisas absurdas que eu nem me importo mais se eu estou pecando ou não. Eu canto na igreja, eu frequento a igreja, mas depois que eu ouvi isso que o senhor está me dizendo, pastor, eu estou fazendo uma autoanálise, uma reflexão. Eu preciso sair daqui crente, eu preciso sair daqui
nós estamos ouvindo esse sermão não é para afastar você do Evangelho, mas é que você venha mais para o Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então Paulo diz, eu já estou crucificado com Cristo. Você está de fato crucificado com Cristo? O que é estar crucificado com Cristo? É você não viver mais as suas vontades, os seus desejos, mas viver a vontade de Deus. Quando o texto diz, mas Cristo vive em mim, ou seja, o velho homem morreu, eu estou morto. Agora eu não vivo mais os meus desejos, mas eu vivo a vontade de Deus. E se eu vivo a vontade de Deus, Cristo vive em mim. Louvado seja Deus. O 36 e o 37 diz, do livro de Marcos capítulo 8: pois, o que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Louvado seja Deus. Olha o que diz Lucas capítulo 12, verso 20 e 21. Se atente a esse versículo. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te perdirão a tua alma. O que tu tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. O que o texto está querendo dizer, amados irmãos? O texto está dizendo isso. Tudo aquilo que você coloca como Deus na sua vida, seja o que for, você coloca isso como Deus. Você não tem dinheiro, eu tenho mais do que você. Quer andar comigo? Eu não preciso de ninguém. Eu tenho dinheiro, tenho carro, tenho casa, não preciso de favor de ninguém. Não preciso de favor de ninguém. Ah, eu sou empresário. Tudo que eu quero eu compro. Tudo que eu quero eu compro. E eu vou juntar mais. Eu quero ser o número 1 da sociedade. Briga de poder, riqueza, tesouro. Não, eu quero ficar o cara mais rico. Mais rico. Eu quero falar vários idiomas. O texto está dizendo isso, porque Lucas capítulo 12, verso 20, fala de um homem que quis ajuntar tesouro. Então ele derruba um celeiro menor. Não, é muito pouco. Eu preciso fazer um celeiro maior. Olha, mano, eu preciso fazer um celeiro maior. Eu preciso ajuntar tanta riqueza, que eu preciso ter segurança, fartura, paz. Aí o verso de número 19 de Lucas, vamos ler para você entender por que Jesus está dizendo isso. Lucas capítulo 12, veja só. O verso de número 19. Diz assim: e direi à minha alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansar, comer, beber e folgar. Sabe aquele cara bilionário, trilionário, morre ele, não acaba o bem, vai ficar para os filhos, vai ficar para os netos. Ele se assegurou nos bens, ele se assegurou na sua riqueza, ele se assegurou no seu poder. Aí Jesus termina o texto dizendo: mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tu tens preparado para... O que tu tens preparado e para quem será? Senhor, eu tenho um monte de riqueza, Senhor, está aqui, ó, eu tenho. Posso entrar? Não. Senhor, eu tenho várias casas espalhadas ao redor do mundo. Posso entrar? Não. Senhor, eu tenho carros e carros e carros. Posso entrar? Não, Senhor, o meu guarda-roupa tem 10 tamancos, 50 sandálias, 10 roupas. Senhor, eu tenho. Louco, te pedirão a tua alma. O que tu tens para apresentar? Tudo isso que eu e você apresentar não resolverá, porque isso são coisas da terra.
É isso que Jesus está dizendo. O que adianta eu juntar tesouro? O que adianta eu juntar riqueza e não juntar o mais principal, que é a riqueza do céu? O reino do céu não é comida, nem bebida, mas é paz, é justiça e alegria no Espírito Santo. É melhor você não ser rico, mas ter riqueza com Deus. É melhor você não ter abundância de comida, mas passar necessidade com Deus, do que você juntar tudo isso e não servir para nada. Vai morrer, vai ficar tudo aí, vai ter pessoas brigando por causa de bens. E aonde você vai estar? E aonde nós vamos estar? Olha o que diz Marcos, para terminar, capítulo 8, verso 38. Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Esse aqui eu termino. Amados, Jesus ele termina dessa forma. Se alguém, porquanto qualquer que entre essa geração adúltera, pecador, você está no meio dela, você está nela, você vive neste mundo, você, querendo ou não, você mora aqui, mas você como cristão, se envergonhar de Cristo e das suas palavras. O que é se envergonhar de Cristo? É você, diante a essa sociedade, não mostrar que você é um cristão. É mais ou menos isso. É você se envergonhar de Cristo. Tá com você e os seus amigos. Aí você vai se apresentar. 20 jovens. E aí, meu nome é João. O meu é Sabrina. O meu é Luana. O meu é Arthur. E o seu? Meu nome é Alessandro. Oi, que legal. Eu gosto de beber, eu gosto de usar droga, gosto de ter várias mulheres. E você, Alessandro, o que você gosta de fazer? Meu Deus, se eu não falar, vou perder privilégio, eu vou ser zombado, né? Não, eu vou para a igreja com meu pai, eu vou ir para a igreja, mas eu gosto também dessas coisas. É isso que o texto está dizendo. Quando você faz isso, você está se envergonhando, quando você não diz quem você é. Quando você diz assim, meu nome é Alessandro, eu sou cristão, eu sou servo de Jesus Cristo, o Deus Altíssimo, e vivo para Deus. Mas quando você nega quem você é, quando você se envergonha de Cristo, e quando você não guarda a palavra de Deus, você será também rejeitado por Cristo. Aí, mais uma vez, a palavra automaticamente ela vai falando conosco. Quando você está diante daquelas brincadeiras absurdas que zombam do nome de Deus, você como cristão brinca junto ou você fica irado e sai fora dessa turma? Quando você está na roda dos escarnecedores e vê aquelas pessoas cobiçarem a mulher do próximo, falar mal de uma mulher, ou melhor, desejar aquela mulher, ou vice-versa, porque tem mulher que quando vê um homem bonito, pomposo, né, longe do marido, Deus está vendo você lá, é detalhe, mas é sério, é muito sério isso aqui, quando você não fecha os olhos para essas coisas, você está se envergonhando do Evangelho de Jesus Cristo, você não está vivendo a palavra de Deus. Então também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier da glória de seu Pai com os santos anjos. O que é isso? Quando Cristo anunciar e vier para buscar a sua igreja, a trombeta tocar, você não vai subir para morar com Deus. Então, considera o mundo e a sociedade em que vivemos como geração adúltera e pecadora. Cristo dizendo, ele considera todos os que procuram popularidade,
A aceitação desta geração má, ao invés de seguir a Cristo e os seus padrões de justiça, serão rejeitados por Ele na sua vinda. Mateus capítulo 7, verso 21 ao verso 23 diz assim: nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Louvado seja Deus. Agora veja o capítulo 10, do verso 32 ao 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que estás no céu. Isso fala de salvação, de vida eterna com Deus. Se você confessar a Cristo com a sua vida, diante dos reinos, diante deste mundo, diante dos homens, Deus confessará diante do Pai dele o seu nome no céu. Louvado seja Deus. Então não se envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo, que ele pode vir. Não se envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Você está achando que eu não me coloco na balança aqui não? Você acha que eu não faço o autoexame da minha vida? Você acha que eu sou melhor do que você que está aí? Se brigar, eu sou mais pecador do que você que está aí. Não é porque eu tenho um título de pastor que vocês podem olhar. Não, pastor, ele é... Não. Quem disse isso? Quem disse que um título de um pastor, Henrique, missionária Genilda, ou de um pregador me faz ser melhor do que você? Eu posso ser um pastor, um pregador diante de vocês e fazer obras maravilhosas, ensinamentos maravilhosos, mas Deus olhar para mim e dizer assim: no dia do juízo eu vou ter encontro contigo, pastor Alessandro. Então o título não me faz ser melhor do que você. Pelo contrário, é como eu entrego a minha vida para Cristo, é como eu vivo a minha vida para Cristo. Isso está fora de título. Você pode ser uma pessoa que não tem oportunidade nenhuma da igreja, mas se você tem uma vida pautada a Cristo, você é melhor do que muitos cristãos que estão sentados ao seu lado, ou até melhor do que muitos obreiros. Louvado seja Deus. Então Paulo diz em Romanos capítulo 1, verso 16 e 17: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Você quer ganhar seu esposo, você quer ganhar sua esposa, você quer ganhar seus filhos, você quer ganhar seus amigos, você tem pregado o Evangelho mesmo para ele? Será que de fato eles têm respeitado você como cristão? Ou não tem considerado as suas palavras por mau testemunho que você tem dado a ele? Então nesta noite, amado irmão, saia daqui diferente, com uma vida transformada, mudada, dizendo: não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Pelo contrário, eu preciso confessar a Cristo como o único e suficiente Salvador. Louvado seja Deus. Feche os teus olhos. Amados, o apóstolo Paulo, ele dizendo para Timóteo, tanto no capítulo 2 Timóteo capítulo 1, do verso 8 ao verso 2 ao verso 11, como também em 2 Timóteo capítulo 2, do verso 1 ao verso 13. Olha as recomendações do apóstolo Paulo para Timóteo e a sua igreja. Olha o que diz a palavra do Senhor: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou,
e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Louvado seja Deus. Paulo está dizendo: eu não me envergonho, e você não deve se envergonhar do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora 2 Timóteo capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 13, olha o que diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste. Paulo está preso, ele está preso. Confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensine os outros. Aí Paulo diz: tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Sofre, amado irmão. Você precisa defender a bandeira do Evangelho. Quando zomba do nosso Deus, está zombando de nós mesmos. Quando zomba da igreja, está zombando de nós mesmos. Você não pode se envergonhar de Jesus Cristo, mas você precisa defender a fé como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embarace com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quem te alistou para a guerra? Quem te chamou? Quem te libertou? Quem te salvou? Quem te santificou? Quem te purificou? Quem é o teu rei? Quem é o teu general? É Cristo, é Jesus. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Aí Paulo diz: considere o que eu digo com amor, leve em consideração, aceite o que eu estou dizendo, guarde o que eu estou dizendo, considere o que eu digo. Lembre-te de que Jesus Cristo, que é a descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu Evangelho. Aí ele diz, o verso 9: por isso sofro trabalhos e até prisões, como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Eu quero que você seja salvo. Pouca coisa assim, amado irmão, pouquíssima coisa assim, que a gente colocou como rotina, não como uma queda que pode acontecer, mas uma simples coisa que a gente nutre. Quer ver uma coisa? Uma corrupção que a gente nutre é pior do que um adultério confessado. É pior, porque aquela pessoa pecou, caiu, mas ele confessou. Mas quando você nutre algo, é pior. Louvado seja Deus. Então, o Paulo quer que as pessoas sejam salvas, ele sofre por amor dos escolhidos. Então um pastor, um pregador, ele tem que ser fiel às Escrituras e pregar o Evangelho verdadeiro. Verso 11 diz assim: palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Mas se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Amados, se você morrer com ele,
você também vai viver com Ele. Se você sofrer com Ele, você também vai reinar com Ele. Se você negar Ele, Ele também vai negar você. Então guarde essa palavra no vosso coração. Guarde ela e faça um autoexame. Glória a Deus. Feche os teus olhos para nós orarmos e louvarmos a Deus depois da oração. Não volte do mesmo jeito. Não volte do mesmo jeito. A maior demonstração de amor foi pregado aqui nesta noite. Se você está na fé, amém. Continue fazendo autoexame. Mas não volte do mesmo jeito. Não volte às velhas práticas. Não, amados irmãos. Não viva as velhas práticas. Não viva. O que está acontecendo hoje é que as pessoas estão indo de mal a pior. Estão indo de mal a pior. Estão se acostumando a viver assim. Não viva assim. Não, amado irmão, você sabe, como eu sei, o que estamos fazendo, como temos nos apresentado a Deus, o que temos feito, como temos vivido. Deus sabe, você sabe. E Deus quer que você viva para Ele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga a Cristo e a sua palavra, o seu evangelho. Senhor meu Deus e eterno Pai, nós ouvimos, Senhor, a tua palavra nesta noite. Ó Deus santo, fiel e verdadeiro. Deus, talvez eu não consegui me expressar corretamente aqui, mas que o teu Espírito Santo faça melhor do que eu fiz aqui nesta noite. Porque o teu Espírito Santo, Pai, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu não convenço, eu só transmito a sua palavra. Senhor, eu te peço, Pai, sobre as nossas vidas, perdoa, Pai, os meus pecados, que são muitos. Perdoa, Pai, os nossos pecados, que são muitos. As iniquidades, as ofensas. Perdoa, Senhor. Mas a tua misericórdia é maior do que todas elas. Senhor, nós falhamos. A cada dia que passa, a igreja ela está se tornando sofisticada, terrena. Senhor, fortalece o teu povo, a tua igreja, Senhor. Oh Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tem de misericórdia de nós. O Senhor quer que a gente siga a Ti, negue as nossas vontades. Oh Deus, perdoa, Senhor, os meus pecados que muitas das vezes afrontam a Ti. Os meus deslizes, Senhor, as minhas fraquezas. Senhor, Senhor, o sacrifício que o Senhor fez na cruz, o Senhor nem merecia a cruz. A cruz não era sua. Não há nada que o condenaria. Não há nada que o acusaria. Mas o Senhor fez isso por amor a nós. Pegou a nossa cruz, meu Deus. Meu Deus, que sofrimento. Que sofrimento, Jesus. Por amor a nós, pecador que somos. Oh Deus, que possamos valorizar mais a cruz. Que possamos, Senhor, viver mais para Ti. Que possamos, Senhor, negar o nosso eu. Morrer para o mundo, Senhor. Porque aqui ninguém é melhor do que ninguém, nem o pastor. Mas diante desta palavra tão confrontadora, tão poderosa, Senhor, eu me rendo aos Teus pés. Eu me lanço
ouço, Senhor, a Ti, como aquela mulher adúltera, como aquele ladrão, como aquele cobrador de imposto. Eu sou como ele, Pai, nós somos como eles também, mas eles acharam a Tua graça, eles acharam o Teu amor, a Tua misericórdia, e todos foram absorvidos, todos foram resgatados. Ó Deus, me limpa, Senhor, nos limpa, nos purifica, nos santifica, Senhor, porque nós precisamos ser limpos, nós precisamos ser puros, nós precisamos ser santos. Deus, obrigado, Deus, por essa palavra, obrigado por falar conosco, por falar comigo, por falar com cada um de nós. Obrigado, Senhor, mas te peço, Pai, que cada coração aqui presente, Senhor, que o Senhor fale melhor aos corações. Assim, ó Deus, eu te peço e te agradeço, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus. Aleluia, Jesus. Aquele que habita
habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado direito, se eu for fiel, eu moverei o céu, Ele viaja. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser fiel. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser Jesus, aleluias, aleluia, Jesus. Não podemos dividir nossa adoração com ninguém, aleluias, aleluia. Palavra boa é essa, aleluia, Jesus. Que nós possamos sair daqui meditando e refletindo nesta palavra. O Senhor possa ser a prioridade na sua vida e na minha. Aleluia, aleluia. Sabemos que os dias são maus, não há tempo, aleluia, Jesus, mais de ficarmos fora do aprisco do Senhor, aleluia, como foi dito hoje, né? Aleluia, Jesus. Aquele que perder sua vida por amor de Cristo achará, mas aquela que não perder, aleluia, Jesus, perderá. Aleluia. O que quer dizer? Que se você morrer sem Cristo, o inferno te aguarda. Aleluia, Jesus, mas morrer para Cristo é ganho. Aleluia, é uma morada eterna para mim e para você. Aleluia, Jesus, que Deus abençoe nossos irmãos que vieram nesta noite, nos visitar nessa noite, que o Senhor Jesus possa dar uma semana abençoada, amém? Vamos orar para irmos para a nossa casa. Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai amado, muito obrigado por esta palavra. Oh, Senhor, que nós possamos sair daqui nesta noite, Senhor. Senhor Jesus, se policiando, papai, pensando no que podemos, Senhor Jesus, melhorar. Que possamos, Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, de que maneira carregar a nossa cruz, Senhor. Oh, Jesus, nos ajude a cada romper da manhã a ser melhores, Senhor. A ser melhores, Senhor Jesus, servos a Ti, Senhor. Porque, meu Deus, meu Pai, muitas vezes estamos negligenciando. Oh, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, Pai querido, Pai amado, nos ajuda, Senhor. Nos dê, Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, mais uma oportunidade de mudarmos as nossas atitudes, os nossos caminhos. Senhor, eu quero te pedir nesta noite, Senhor, leva a tua igreja em paz, Senhor. Meu Deus e meu Pai, dê uma semana abençoada, aguardando, dando livramento, Senhor. Oh, Senhor Jesus, abençoa os teus filhos. Guarda, Senhor, o dom sanguinário da bala perdida. Meu Deus, dê uma noite abençoada para os teus filhos, Senhor Jesus. É o que te pedimos e te agradecemos nessa noite.